E aí pessoal, beleza? Boa noite. Galera, vamos continuar o assunto de onde a gente parou na última aula, né? Nós estávamos na última aula falando dessas estruturas, né, de dados em Python. Falamos de listas, falamos como criar listas, né, acessar a lista pelo o índice dela, né? Lembrando sempre que, ó, por exemplo, aqui eu criei uma lista. Deixa eu pegar o... Criei uma lista chamada números. Isso é uma variável, que ela é uma variável que tem essa estrutura. Ela tem 5 valores, né? Ela tem uma lista de valores. E eu acesso essa lista aqui colocando o nome da variável e entre colchetes o índice. O índice 0 significa que é o primeiro elemento da variável. O índice 1, o segundo. O índice 2, o terceiro elemento. O índice 3, o quarto elemento. E o índice 4. Aqui coincidiu, né? Número 1, 2, 3, 4, mas poderia ser 10, 20, 30, 40, 50. O que vale é que você vai ter o valor e o índice. Então, para eu acessar o valor 1, eu jogo aqui números índice 0. Vai me retornar 1. Número índice menos 1 aqui, no caso, vai retornar o último valor. Né? Ela vem de trás para frente. Mas o mais normal é você trabalhar dessa maneira, tá? Você pode adicionar elementos a uma lista, e aí você vai escrever o próprio nome da lista, né, números, e a função append. E aí atenção, né? Porque você vai colocar entre chaves, porque aqui você está chamando a função append e está passando o valor 6. Então você adicionou o valor 6 à variável números, que é uma lista. Se você der um print números, a saída vai estar o valor 6, tá? Você pode alterar quando você acessa um elemento da lista pelo índice e altera o valor, beleza? E aí você, ó, se disser que o índice 0 agora é 0, veja que o primeiro elemento da lista não é mais o número 1, e agora é o valor 0, porque foi adicionado 0 ao primeiro elemento da lista. Se você quiser remover, você usa a função remove e passa o índice, né? Nesse caso aqui, se você remover o segundo elemento, ele vai eliminar o segundo elemento da lista. Desculpa, aqui você está removendo o número 2 da lista. Tá? Remova o número 2. Então você está eliminando esse camarada aqui. Ordenar, né? Você pode ter uma lista desordenada. E aí, por exemplo, você tem uma lista chamada números, que agora já está diferente, né? Você já criou uma nova lista aqui. E números ordenados. Números ordenados é uma nova variável que vai receber o resultado da função sort. Essa função já está embutida no Python, tá? E ela vai receber uma lista. O que você vai passar para a função sort é uma lista, né? E nesse caso essa lista é números. Então essa função ordenada, essa função ordenada, ela vai receber o resultado dessa lista aqui na ordem, né? 1, 2, 5, 8 e 9. Então aqui quando você mandar imprimir lista ordenada crescente, vai imprimir 1, 2, 5 e 9. Você pode receber também essa lista números ordenados decrescente, porque por padrão, a gente for estudar a função sorted, eu posso abrir aqui, mas por padrão ela vai ordenar na ordem crescente. Se você passar para a função sorted, não só a lista, mas veja, você está passando a lista e você está passando um parâmetro que é o reverse, é o true, certo? Reverse true, para você colocar o contrário, né? Então você vai ordenar decrescente. Então se você chega aqui, por exemplo, tá aqui as funções embutidas do Python, você pode clicar aqui, pesquisar aqui, função sorted, Python, você vai dar uma estudadinha, o que é que ela vai fazer? É utilizada para ordenar iteráveis, a lista é um iterável, tá?
É um pouco de conceito de objeto aqui em Python, mas que a gente não falou, mas fica entendido que a lista sim é um iterável, assim como a tuplas e conjuntos. E ele vai retornar o que? O que ela retorna? Uma nova lista com os elementos ordenados de acordo com a ordem padrão. Ou seja, se você está trabalhando com números, a ordem padrão de números. Tá? Você também pode ter uma função de comparação específica para dizer qual a ordem desse conjunto que você quer, tá bom? Se você quiser a documentação, acho que a gente pode botar aqui documentação. Aqui, ó. Você está passando aqui, por exemplo, para a função sorted, uma lista. Veja aqui entre parênteses e eu coloco entre colchetes aqui a lista, porque lembre que a lista é representada por colchetes. E essa função ela vai retornar uma lista ordenada, certo? Isso é o básico dessa função. Existe também um método dentro do list, que é o sort, né? Aqui você tem uma lista, ó, A, e A é uma lista, Dentro da lista, dentro do que a gente chama de objeto, dentro desse objeto list, existe um método sort, que ele também ordena a lista que você está se referindo, né? Uma coisa importante é que a função sorted, como ele está dizendo aqui, ó, a função sorted ela pode ordenar não só listas, mas também qualquer iterável, né? Então ela ordena listas, ela ordena aqui no caso um dicionário, certo? Então esse é um uso básico da função sorted que a gente teve aqui. Deixa eu voltar, tá bom? Então, revisando aqui essa parte de dados estruturados em Python. Os dicionários, né, que é uma coleção onde não há necessariamente algo, não vai ter algo ordenado, mas você vai ter o que? Um par. A característica do dicionário é que você tem um par chave valor. Tá bom? Você tem uma chave, por exemplo, nome e João. O que é que você tem que se preocupar aqui? Aprenda a sintaxe. Dicionário é uma abre e fecha chaves. Lista, eu trabalho com colchetes. E no dicionário, eu vou ter que ter a chave, o par-chave e valor. Portanto, ó, cada par-chave, valor, chave, nome, valor, João, é separado por uma vírgula. Outro par-chave, valor. Isso aqui é uma variável. Outro par-chave, valor. Então eu tenho uma variável aí, veja que eu não estou mais trabalhando com aquelas variáveis primitivas, inteiros, string, né? Floats, onde o valor de uma variável era um valor único. Não, aqui eu tenho um valor de uma variável que é um dicionário, eu tenho um dicionário de valores. Lembra de um dicionário mesmo, onde você tem uma chave, que é o nome e a explicação daquilo ali. Tá? Como é que eu posso acessar os valores desse cara? Por exemplo, aqui eu estou mandando imprimir, dentro do dicionário pessoa, eu acesso, veja, a chave. Lembre, para acessar, sempre colchetes. Isso tudo é sintaxe, você só vai ficar mais prático você usando. E não tem problema se você for no Google olhar como é. Se você vir no material olhar, se você não lembrar, isso é mais comum do mundo. Tá? Que vale é que você entenda o que tem que ser feito. Eu tenho que acessar a chave desse dicionário chamada nome. A saída, nesse caso, vai ser João. A chave chamada idade, a saída vai ser 30. Então eu acesso pela chave para ter o valor. Certo? Então preciso apenas saber como escrever isso, né? Qual é a sintaxe que eu vou escrever isso aí? Adicionando uma nova chave valor. Pessoa, profissão. Ou seja, aqui eu estou dizendo, eu tenho uma chave agora que é engenheiro.
Então antes eu tinha nome João, idade 30, cidade São Paulo, profissão engenheiro. Não saiu aqui, né? Ok? E aí você fecha tudo bonitinho terminou com a chave lá no final aqui, né? Que não saiu. Precisa ajeitar isso depois. Para remover, então eu digo delete, del, dou um comando, del, do dicionário pessoa, a chave cidade. Então essa chave cidade aqui não vai existir mais. Veja que a chave valor fica separado por V. Tranquilo? Uma tupla em Python é uma coleção ordenada e imutável. A gente já viu isso também. Os valores não podem ser mudados. E a tupla, você trabalha com parênteses. Olha os parênteses, tá? Então você criou uma tupla aqui, 10, 20. Se eu quiser acessar essa tupla, acesso sempre com os colchetes. Semelhante às listas, só que na lista eu uso colchetes para criar. Quando eu tenho um colchete, eu tenho aqui uma lista. Isso aqui eu vou ter uma tupla. A lista eu posso mudar os valores. A lista é algo que não está necessariamente ordenado. Então se você tentar, por exemplo, aqui, ó, ACC coordenadas 0 vai retornar 10, ACC coordenadas 1 vai retornar 20. Se eu tentar alterar o valor de coordenadas 0 para 5, ele vai me dar um erro. Então depende do que você está querendo representar. Aí você vai saber se eu preciso usar tuplas ou listas. Em geral, a maioria das vezes a gente usa muito mais listas. Desses exemplos aí, a lista é o mais comum. Tá? E dicionários também. Então um conjunto é uma coleção também não ordenada. E aqui uma característica importante de um conjunto é que os elementos não são duplicados. Então, por exemplo, se você cria um conjunto, aí você pode confundir aqui, professor, o conjunto, você está usando chave, igual ao dicionário. Não se preocupe. Mas no dicionário você tem um par, chave e um valor. Aqui você só tem um valor. Certo? Então aqui, por exemplo, se você criar um conjunto com valores repetidos, o que é que vai acontecer? Ele não vai colocar o valor repetido, só vai aparecer uma vez. Tá bom? Aí aqui a gente agora vai entender um pouco de inequação do primeiro grau, aplicando aqui em funções em Python. Tá? O que é que a gente quer fazer? Vamos entender esses códigos. Código Python para verificar se dado o valor de x satisfaz essa inequação aqui. Que lembra, y é maior do que ax mais b. Dado um valor de x, será que o valor satisfaz essa inequação? Como é que eu faria isso? Como é que eu faria uma função para dizer, dado um valor de x, a, b, será que eu satisfaço a inequação? Né? Satisfazer a inequação, você tem um conjunto de valores que satisfazem uma certa inequação. Então o que é que a gente quer fazer? Uma função que vai verificar se dado um valor de x, ela vai satisfazer a inequação y é maior do que ax mais b. Então você vai retornar verdadeiro se ela satisfizer essa inequação, ou vai retornar falso se ela não satisfizer essa inequação. Primeira coisa, como é que eu crio uma função em Python? Palavra reservada def. Então def de definir. Como é que vai fazer ela, tá? O nome da função. Normalmente, isso não é obrigatório, gente. Desculpa. Normalmente, quando você está verificando uma função que vai verificando algo em que o valor é true ou false, normalmente a gente inicia o nome da função com esse is. Isso é um padrão do inglês, né? O que eu estou dizendo? Is solution linear inequality, ou seja, é uma solução linear da inequação. Né? Então o que é que eu vou receber como parâmetros dessa função? Eu tenho que dar o valor de A
eu tenho que ter o valor de B, eu tenho que ter o valor de X. Né? Fácil demais. Eu preciso que você me diga qual é a função. Para dado um valor de X, de A e de B, aí no caso, saber se essa inequação vai ser satisfeita. Então, quem é a Y? A variável que eu criei, que vai ser igual a quem? Perceba, tudo que está em verdinho aqui é comentário, dizendo o que é que a função faz. Isso não é executado, tá? Isso não faz parte do código, de fato, executado. Tá bom? Y é igual a quem? A. Quem é A? Eu vou passar esse valor aqui. Quando eu chamar essa função lá fora. Vezes X, que é outra variável que eu passar, mais B. No Python, isso aqui é muito fácil de fazer, porque ele já entende. Eu poderia fazer isso em outras linguagens de diversas formas. Por exemplo, eu poderia dizer se, dado um valor, né, se esse valor é maior ou não, colocando um se aqui, né? Se AX mais B for maior do que Y, return true, se não, false. No Python, se você usar a função aqui, ó, a palavra reservada na função return, veja que a gente precisou de duas palavras reservadas aqui quando define uma função. O def para definir, o return para retornar. Então veja só, retorne o quê? Retorne isso mesmo. O que é que o Python vai dizer aqui? O que ele vai retornar aqui ou é verdadeiro ou é falso. Certo? Então, por exemplo, se eu quero checar se x igual a 2 é solução para a inequação 3x mais 2. Como é que eu faço isso? O valor de x é 2. Aí eu crio uma função aqui, ó, y. Certo? E chamo aqui ela. Crio uma variável iSolution. E chamo a função. Na função eu estou passando o valor 3, que é o valor de A. Eu estou botando aqui no comentário, né, para entender o valor 2, que é o valor de B. Lembra, a gente já estudou a função. Primeiro parâmetro, segundo parâmetro. E o valor de x, que eu defini aqui. Certo? Aqui eu usei o padrão F de impressão, que eu disse, né? X igual a quem é x? X-value. Quem é esse x-value que está entre... Tudo isso é sintaxe aqui, gente. Texto. E x igual... Quem é x-value? X-value é esse valor aqui. Então aqui vai aparecer 1, 2. Uma solução para a inequação y 3x mais 2, que é texto, né? Aí ele vai trazer o resultado de iSolution. Quem é iSolution? iSolution é essa variável aqui que vai receber o retorno da função iSolution linear inequality, que é o retorno dessa função aqui que vai ser chamada. Tá? Vamos ver como é que isso funciona. Então, pessoal, eu trouxe para cá já tudo prontinho para ficar mais fácil de explicar a vocês. E antes de mostrar o código, aquele código que vocês já tinham visto, que eu precisei fazer uma modificaçãozinha, eu vou trazer só esse gráfico aqui, tá? Também fazendo com código Python, tá? Mas não é o assunto do momento. Mas veja só, isso é um gráfico de uma função 3x mais 2. Né? Y é igual a 3x mais 2. Onde eu tenho o valor de x, eu aplico aqui e vou ter o valor de y. Uma função simples de primeiro grau. Né? Aqui o 0, aqui o 10, aqui o menos 10. Ok. O que é que eu quero mostrar a vocês? É que se você, por exemplo, tem a função, né, que a gente usou aqui, 3, valor de A, 2, valor de B, x. E aí eu vou acrescentar esses dois valores aqui, de y value, y aqui, para ficar melhor para compreender. Então, esse x value aqui, dado um x value, você vai ter um y aqui, né? Um y value. Então você vai lá e diz, ó, para 3, para 2 e para x value igual a algum valor. Esse 3 eu estou passando direto, eu poderia também passar assim, tá? A igual a 2, 3, quer dizer, B igual a 2, e chegar aqui e fazer isso. Aí B. X value, Y value, ok? Rodei.
Então, o que é A? 2, 3. Quem é B? 2. X vale 2. Y vale 5. O que é que ele está fazendo aqui? A, B, X e Y. O que é que ele está fazendo? Simplesmente substituindo A, que é esse valor aqui, que foi passado pelo parâmetro, esse cara aqui. Lembrando, isso aqui pode ser A value. Aqui pode ser B value. Porém, aqui eu tenho que botar A value, porque senão ele não vai saber quem é A value. Aqui B value. Tá bom? Pode ser também para ficar certinho. Que é outra variável A que vai receber esse A value como parâmetro. Tá bom? Dentro da função, eu vou usar A, B, X e Y. Eu não uso mais A value, B value, X value e Y value. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está perguntando: retorno verdadeiro se Y for maior do que AX mais B. Simplesmente isso. Né? Eu tenho o valor de A, multiplicado eu tenho o valor de X. Quem é X? Esse cara aqui. Eu tenho o valor de B. E eu verifico se esse Y é. O que eu estou fazendo aqui é, se X sendo igual a 2, é solução para essa inequação. Sabendo aí eu digo, sabendo o quê? Sabendo que eu tenho um certo valor de Y. Né? Então, quando eu jogo tudo isso para cá, ele vai simplesmente substituir e me retornar se esse cálculo aqui for maior do que o valor de Y que eu passei. Então, por exemplo, se eu disser que Y é 5, vai ser um X aqui, né, para dar o 5 mais ou menos aqui perto do 2. Né? Mas eu disse, para X value igual a 2, Y value tem que ser maior ou igual a 8. Né? Isso aí você calcular. Ó. 2, 3 vezes 2, 6 mais 2, 8. Então, Y tem que ser maior do que 8. Certo? Y tem que ser maior do que 8. No caso, eu passei Y igual a 5. Por isso que ele retornou falso. Vamos entender esse print? Print usando aqui o padrão F. Começa com um texto ix, x igual. O que está aqui entre chaves, sintaxe, mais uma vez, é simplesmente o valor da variável 5. Desculpa, o valor da variável 2. Aí ele pega aqui x value. 2, se x é 2, a solução para a inequação y mais... Aqui, né? Continua. A solução para a inequação é o resultado de solution. Tá bom? Vamos voltar para cá. Então tem um ajustezinho aqui nesse exercício. Quando vocês forem fazer igual ao que eu fiz aqui. Beleza? Nesse segundo aqui, o que é que ele está pedindo? Para resolver. Ó. Resolva a inequação aí de primeiro grau, que é no formato ax mais b menor do que zero, ou ax mais b maior do que zero. Retorne um string representando a solução do x. Então vamos lá. O que é que ele faz? Né? A gente tem aqui que nessa função aqui, né, solve, é a inequação do primeiro grau. O que é que ela vai fazer? Cria a função, dá o nome, recebe A, B e o operador. Veja, o que é que a gente faz com o operador? O que é que a gente quer fazer aí? A gente quer uma solução usando o resultado como um string, uma explicação. Né? Qual é a solução da inequação? Se A igual a zero, o que é que acontece? Você vai ter uma inequação em que vai dizer assim, y maior do que ax mais b. Se A igual a zero, você vai ter uma inequação onde y vai ser maior do que b, ou y vai ser menor do que b. Ou y vai ser igual a b. Né? E aí você pode aqui, ó, perguntar quem é o operador. Eu pergunto o valor de A e de B. Se A for zero,
eu já pergunto quem é o operador. Porque se o operador for igual a menor, então B é menor do que zero. Né? Desculpa, então retorno todos os números reais. Né? Se o operador for igual a menor e B for menor do que zero, né? Então você vai retornar todos os reais que forem, no caso aqui, isso, independente do valor de x, o valor vai ser o mesmo, porque você não vai ter o valor de x, né? Você vai ter assim, ó. Y não vai influenciar o valor de x, ax mais b, que é o maior, né? Vamos dizer. Ax mais b. Se a é zero, isso aqui é zero. Então vai ficar y maior do que b. Por isso que ele perguntou, i b é menor do que zero ou i b é maior do que zero? Né? Se não, a solução vai ser y igual a zero aqui, né? Você poderia também trabalhar para essa solução aqui de y igual a zero, certo? Então ele vai perguntar, caso a seja igual a zero, se o b é maior do que zero ou não. Veja que aqui eu estou fazendo uma comparação de strings. Se a variável operator é menor, é exatamente o menor. E também se b é menor. Agora, se a variável operator é maior e b for maior, todos os números reais também, né? Positivos aqui, a gente poderia melhorar nessa resposta. E todos os números reais negativos. Uma possibilidade aqui é b igual a zero. Você pode também colocar um outro elif aí. Elif operator igual a igual, né? E b igual a zero. Agora, se você tem uma coisa do tipo operator igual a menor, e eu tenho um b que é maior do que zero, aí eu não tenho essa solução, né? Porque eu vou ter um y menor para uma solução, porque eu ia ter isso aqui, né? Ó, y maior do que seria a solução. Y maior do que b. Mas se eu jogo aqui um b menor do que zero, deixa eu ver como é que ficaria. Isso, veja o detalhe dessa questão, né? Estás usando o y aqui. É ax mais b menor do que zero e ax mais b maior do que zero. Então, se eu digo que a é zero, ele cancela esse, independente. Se eu digo que o operador, veja, é o menor, e b, no caso, é maior do que zero, então eu vou dizer 7, vamos dizer o número 7, menor do que zero. Qual a vez que 7 vai ser menor do que zero? Nunca. Então essa não vai bater, por isso que é no solution. Mesma coisa aqui. Se fica b maior do que zero e eu mando um b que é menor do que zero, se eu boto menos 7 maior do que zero, também vai dar no solution. Certo? Porque a solução era para essa inequação. Ax mais b menor do que zero ou ax mais b maior do que zero. Né? O valor de y aqui já está definido como zero. Então, caso a tenha um certo valor, aí é fácil. Só você isolar o x aqui, né? X é igual a menos b dividido por a. E aí eu começo a perguntar. Bem, se o operador é menor, eu vou ter o quê? Eu quero um valor de x, né, que seja menor que menos b sobre a.
Primeira coisa, A não vai poder ser zero. Não é isso? A não vai poder ser zero. Pode ser menor do que zero, mas não pode ser zero. Então eu pergunto, A é maior do que zero? Dentro dessa construção? Veja, se A for maior do que zero, aqui esse número é positivo, e o resultado é um resultado negativo. Né? Independente do valor de B, vai ficar menos B dividido por A. Então vai dar um valor negativo. Então x vai ser menor do que menos B sobre A. Então qual vai ser o resultado que essa função vai retornar? Retorne esse padrão aqui, fzinho, né? Entre aspas aqui, x menor do que o próprio x, que é menos b sobre a. Certo? Se não, ou seja, se a for menor do que zero, significa que vai ficar menos b dividido por menos a. Esse resultado dá positivo, então x vai ser menor do que menos b sobre menos a. Vai ser um x que vai ser, no caso aqui, multiplicando por menos 1, maior do que menos b sobre a. Né? Então, x, aqui o resultado, ó, se não for isso, se a não for maior, se a não é maior, ela é menor, se menor vai ser x maior do que o próprio valor de x, que é menos b sobre a. Né? Que é só você multiplicar ali por menos 1, que inverte o sinal. Veja que aqui o operador foi menor. Né? Veja que o operador foi o menor. Mas o resultado terminou sendo aqui com o maior. Né? Porque eu precisei multiplicar por menos 1. Se você fizer no papel, você vai ver esse mesmo resultado. Agora aqui, se for maior, mesma coisa. Eu já pergunto se A é maior do que zero. Né? Se A for maior do que zero, o resultado vai ser o mesmo. É um valor negativo aqui, ó, que é o próprio x, que é menos b sobre a. Né? Porque se A for maior do que zero, menos b dividido por a vai dar um valor negativo. Então vai dizer x é ser maior, já que eu tenho maior, do que menos b sobre a. No outro caso, se a for menor do que zero, x vai ser menor do que menos b sobre a. E aí você pode usar um exemplo. Eu chamo essa função, através dessa chamada aqui, passo o valor 3, menos 6 e menor. 3 para A, menos 6 para B e o operador menor. E eu quero saber a solução da minha equação 3x menos 6 menor do que zero. Qual é essa inequality solution? Eu vou chamar, aqui eu chamei a função, tá bom? Aqui eu chamei a função solve. Deixa eu ver a função solve. O resultado dela vai ser colocado aqui dentro. Certo? Então vamos lá. Eu trouxe já aqui para você para facilitar. Ela já pronta. Eu rodei. Né? E ele disse, ó, solução da minha equação 3x menos 6 menor do que zero é x menor do que 2. Então, para todos os valores de x menor do que 2, eu vou ter esse resultado. Veja que aqui, quando eu disse assim, ele vai botar o valor de x, e x é menos b sobre a, esse x aqui, ele vai calcular, né? Veja que está entre essas chaves. Quando essas chaves aqui está dentro dessa string com esse f, ele está chamando o valor de uma variável,
que é x. Então, por exemplo, x igual a menos b sobre a. Ok. Aí eu digo que o operador é negativo. Aquela velha história. Então, eu vou dizer o quê? Que y é menor... Desculpa. Eu vou dizer o quê? Que ax mais b é menor do que zero. Que x é menor do que menos b sobre a. Então, se for negativo, x vai ser menor que menos b sobre a. Então, ó, x menor do que x, que é próprio menos b sobre a. Ele calcula o valor de b dividido por a, que eu passei o valor de b aqui e o de a, e traz aqui no resultado da equação. Foi o que ele fez aqui. Dividiu menos 6 por 3. No caso, menos 6, né? Menos b, 6 por 3 dá 2. Se eu passo um valor de a maior do que zero, né? Mas se eu passo um valor de a menor do que zero, que eu poderia passar aqui, vamos ver se dá certo, né? O valor de a menor do que zero. Vou botar menos 3 aqui. Certo? Menos 3. Então vai ficar como? Menos 2, vamos ver? Ainda com negativo. X vai ficar menor do que menos b dividido por menos a. Quem é menos b? Menos 6. Dá 6. Quem é menos a? Menos 3. Dá 2. 6 dividido por 3. Que ele está dando menos 2, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, detalhe. Ele vai dar x menor, né? Do que 6. Menor do que 2. Mas a solução que ele deu foi com o maior, né? X maior do que menos 2. A solução que ele dá aqui, ó. Beleza? Deixa eu conferir esse último resultado. Deixa eu só vir aqui, pessoal, porque na verdade eu estava me confundindo por isso. Quando eu estava escrevendo o texto aqui, estava lendo aqui embaixo. Mas a solução da inequação é essa mesmo, né? Menos 3x menos 6 menor do que zero. Vai dar menos 3x menor do que 6. X menor do que 6 dividido por menos 3 dividido por 3, desculpa, x menor do menos x, né? Menor do que 2, x maior do que menos 2. Isso. X maior do que menos 2. Tá? Então, por que ele entrou nesse camarada aqui? Porque o a, eu forcei o a aqui, né? Que é 1 por 3, eu bandei um menos 3. Nesse caso aqui. Né? Isso tudo lembrando, operador negativo, menor. Operador menor. Se o operador for maior, ele não vai entrar aqui nesse if. Ele não vai entrar nesse if aqui. Lembrando que ele só entrou aqui nesse else, porque só entrou aqui, ó, nesse else, porque a não é zero, né? Que ele não ia poder dividir por zero. Só entrou aqui porque a não é zero, tá? Então, quando ele chega aqui e ele pergunta o operador, eu já tenho certeza que a não é zero. Ou a é maior do que zero, ou a é menor do que zero. Então, eu pergunto, o operador é menor ou o operador é maior? Se o operador for maior, veja, eu ia ter o quê? Eu ia ter um ax mais b maior do que zero. Aquela velha isolada, né? X maior do que menos b sobre a. É a mesma coisa. Por isso que eu disse aqui que x é igual a menos b sobre a. Só que agora eu vou trabalhar com maior. Se o a é positivo, o x é maior do que menos b sobre a, o resultado.
x maior do que o próprio valor de x aqui. Veja, esse x aqui é um texto. Esse x aqui está dentro do colchete aqui na impressão. Ele vai chamar essa variável aqui, o valor dessa variável. E com certeza vai dar um valor maior do que menos b sobre a. Isso que ele diz, x maior do que menos b sobre a. Só você fazer aqui, ó, x é maior do que menos b sobre a. E que é menos b sobre a? É o próprio x. Então, x maior do que o x. Agora, se eu, mesmo passando o sinal positivo de maior, eu digo que o valor de a é negativo, porque ele não entrou no maior do que zero, e você não pode dizer, professor, e se a for zero? Ah, não, se for zero ele vai parar aqui. Então vai ficar x, vai ficar como aqui? Menor, né? Se a for negativo, do que menos b é a mesma coisa, sobre menos a. Então vai ficar x menor. Veja. Desculpa, aqui é o maior, né? Que eu passei. X maior do que menos b sobre menos a. Passei o sinal de positivo, lembra aqui, né? Então x vai ficar maior do que menos b sobre menos a. Se eu multiplicar por menos 1, x vai ficar menor que menos b sobre a, que é o próprio x. E ele vai calcular isso lá. O que eu quero que vocês entendam aqui, eu vou até apagar, não é a questão da inequação, tá, galera? Apagar tudo isso. Minha preocupação aqui é vocês entenderem a lógica. Porque o que ele me pediu foi para, dado o valor de A, de B e de um operador, saber se satisfaz essa equação. AX mais B menor do que zero, AX mais B maior do que zero. Tá? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão replicar aqui esses códigos e rodar tanto esses dois, esse terceiro, esse quarto, o código, certo? E na próxima atividade, a gente vai trabalhar com esses exercícios aqui na próxima semana. Ok? Então, eu vou parar por aqui e vocês vão ter essa nova atividade, que é replicar esses códigos que eu passei hoje. Tranquilo? Desculpa, gente. Hoje eu tô meio gripado. Então, tudo de bom, pessoal. Deus abençoe vocês. E na próxima aula, eu quero que vocês estejam com esses códigos enviados, tá bom? Um abraço.